Começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente importante do Cruz Maltino e perguntei se o meio atacante Robert, que pertence ao Atlético e negocia alguns dias com o Galo, está na mira do Vasco, e a resposta foi não. Nem faremos proposta, então dá para descartar essa possibilidade. A tendência é que o Robert seja anunciado ainda durante essa semana como novo reforço do Galo. Nicola, Gustavo Nunes do Grêmio no meu Vascão. Só ver se esse é o menino que eu contei que hoje cedo tinha uma possibilidade de... Peraí. Gustavo Nunes, atacante de 18 anos. Não, esse cara do Grêmio, ele interessa ao Mônaco, tá? O clube francês já procurou o staff dele, tá viabilizando uma proposta para metade do ano, multa fixada em 80 milhões de euros. O Gustavo Nunes, se deixar o Grêmio, vai ser preparado para partir para um clube da Europa. Deixa eu até mandar uma mensagem pro Escuro, que é o CEO. Escuro, boa noite. Como você tá? Gustavo Nunes, do Grêmio. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização para vocês ao vivo, tá? Nova Iguaçu jogou melhor. O Adilson Machado toca no assunto importante. Nova Iguaçu faz uma temporada muito legal. São 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E a única derrota é para o Fluminense, num jogo em que o Nova Iguaçu não teve seus 5 principais jogadores. O Xandinho, o Carlinhos, o Yuri, enfim, teve mais 2 também que foram desfalques. Empatou com o Flamengo, é bem verdade, com as reservas do Flamengo. Empatou com o Botafogo, venceu e empatou com o Vasco. E esse empate contra o Vasco no domingo foi de uma superioridade no Nova Iguaçu imensa, né? Mas a principal informação vem agora. Hoje de manhã eu conversei com o presidente do Nova Iguaçu, com o Jânio. Eu até devia colocar ele no ar qualquer dia desse. Acho que seriam entrevistas legais. Com o presidente da Portuguesa, com o presidente da Ponte. Enfim, acho que até um erro meu poderia usar essas lives dessa semana para ouvir esses caras. Mas eu perguntei para o Jânio, qual que é a tua folha? Chega a 300 mil, porque eu li gente lá no Sul publicando, Nova Iguaçu enfrenta o Internacional, e eu vi gente no Sul publicando que a folha chegaria a 300 mil. Ele falou, Nicola, não chega em 300 mil. É menor. Não é muito menor, mas é menor. Então vamos trabalhar com 250 mil, 260 mil. O teto salarial no Nova Iguaçu é de 20 mil reais por mês. Não tem nenhum jogador que fez uma baita partida contra o Vasco no último domingo que ganha mais do que 20 mil reais por mês. Cara, é muito louco. O futebol é muito louco. É o futebol que permite que atletas, vamos lá, 260 mil por mês. Cara, a maioria do elenco do Vasco hoje ganha mais do que 260 mil por mês, a maioria. Então o único atleta do Vasco, pega o Medel. O Medel ganha 700 mil reais mensais fixos, tá? Ele ainda tem direito à luva e tal. O Medel ganha quase 3 meses da folha salarial inteira do Nova Iguaçu. É muito louco. O futebol tem umas coisas, enfim. Então, muito mérito aos caras do Nova Iguaçu. Trabalho espetacular. Tenho gostado bastante. E o Vasco, Nicola, algum meio-campo previsto? Rosana Silva, o nome dos sonhos para o meio-campo é o Marlon Freitas, tá? É um negócio difícil. O Botafogo não gostaria de negociá-lo. O Marlon Freitas até vê com bons olhos uma mudança, porque está muito criticado pela torcida. Então, hoje, o Vasco vai insistir na contratação do Marlon. É óbvio que vai esperar pelo fim do jogo contra o Red Bull Bragantino, para ver se o Botafogo vai para a Libertadores ou para a Sul-Americana, mas o Vasco vai insistir nessa contratação, entende que o Marlon Freitas é o jogador necessário depois das contusões do Jair e do Paulinho de Paula, né? Cara, o Galdames sentiu a condição física, jogou muito mal contra o Nova Iguaçu, eu tava gostando do Galdames. Muito bem, minha gente, então vamos lá. Olha, hoje, 5 anos da morte de Eurico Miranda. Eu tive o prazer de conviver com o Eurico, tínhamos uma boa amizade, graças a Deus, ele me respeitava, eu o respeitava, e fiz grandes matérias com ele, e sem dúvida, se não foi o maior, um dos maiores dirigentes do Vasco e do futebol brasileiro, de muitas e muitas e muitas e muitas histórias, de notícias, né? Um cara que tinha uma percepção na frente dos seus adversários, dos seus parceiros. Ele era um dos poucos que lia o regulamento das competições e
protegia os chamados times pequenos. Nos campeonatos que eram feitos na Federação do Rio de Janeiro, Eurico fechava com os pequenos, porque o trio Botafogo, Flamengo e Vasco sempre, né, indo contra as decisões, as vontades do Vasco da Gama por causa de Eurico Miranda. E aí ele fazia a maioria porque ele protegia os times pequenos, principalmente quanto às partidas televisadas, né, em TV aberta, para que os pequenos pudessem vender a logomarca aqui, o patrocínio na camisa e faturar um dinheiro maior. Isso é uma das poucas coisas que a gente pode contar, entre outras tantas. Para quem não sabe, foi Eurico Miranda que criou a Copa do Brasil, quando ele foi dirigente da CBF, no primeiro ano de mandato do Ricardo Teixeira, diretor de seleções, mas ele teve a ideia de copiar a Copa de Portugal, a Copa da Inglaterra, a Copa da Espanha, e ao invés dos clubes fazerem o chamado Bye Bye Brasil, aquelas excursões, eles jogariam contra os chamados times pequenos a Copa do Brasil. E detalhe, isso foi criado em 1989, a primeira edição da Copa do Brasil, e o Vasco foi ganhar sua primeira no ano de 2011, 2012, não estou muito certo aqui, em cima do Curitiba, fora de casa. Por falar na Copa do Brasil, já vou dar detalhes do sorteio, mas terça-feira que vem, dia 19 de março, às 14 horas, na Câmara dos Vereadores, nós teremos um encontro do representante do Vasco da Gama, a tendência que seja o Pedrinho, e os vereadores vascaínos, entre eles o Pedro Duarte, que hoje encabeça, tem vídeo aqui no nosso canal, todo esse trabalho da comissão, né, que comanda o famoso poder construtivo do Vasco para São Januário, o Alexandre Esquerdo, outro grande vereador, que também ajuda bastante o Vasco. Ele, junto com o Zé Colmeia, são dos responsáveis pelo terreno onde está o CT Moacir Barbosa, o Alexandre Esquerdo, o Paulo Pinheiro, outro grande vascaíno, e outros vereadores também que são simpatizantes ao potencial construtivo de São Januário. Então é um projeto extremamente importante e precisa ser votado quanto antes para que possa o Vasco correr atrás de parceiros, conseguir, né, o dinheiro, cerca de R$500 bilhão, para fazer seu novo estádio de São Januário para cerca de 48 mil pessoas. Copa do Brasil, terceira fase, o regulamento diz o seguinte: do primeiro ao 16º colocados do ranking da CBF, eles vão para o pote número 1 e os demais vão para o pote número 2. Hoje, já com certeza, no pote 1 estão Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Galo, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Bragantino e Atlético Goianiense. Esses times aí, e mais o Atlético Goianiense, que já está classificado da segunda fase, eles estão vindo das competições internacionais. E no pote 2, neste momento, está o Vasco, que é o 22º colocado. Mas o Vasco pode pular para o pote número 1 e não correr o risco no sorteio de pegar um Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Galo, né? O Bragantino. Pode. Para que isso aconteça, o Vasco precisa, então, neste meio de semana, torcer para que a Portuguesa, por exemplo, né, elimine o Cuiabá. Quem mais aqui? O São Bernardo elimine o Corinthians. O Nova Iguaçu elimine o Internacional. O Retrô tire o Fortaleza. E o Caxias tire o Bahia. Não precisa acontecer tudo isso, né? Precisa de alguma coisa em cima disso, um ou outro, para que o Vasco suba, então, no ranking e possa entrar no pote número 1. Então, o Vasco tem que torcer para a eliminação de um deles, Corinthians, Inter, Fortaleza, Cuiabá ou Bahia, para ir ao pote 1 e não pegar os times mais fortes. Então, isso aí é um assunto interessante. Vamos ficar
de olho. Eu brinquei com meu amigo André Ribeiro na Rádio Tupi, com o nosso Rubem Leão também, é hora de ligar o secador, né? E esperar que um grande aí possa tropeçar e o Vasco fique no pote número 1 da Copa do Brasil para o sorteio da terceira fase, que ainda não tem data. Também não teremos jogos da Copa do Brasil em abril, os jogos serão no mês de maio. Olha, uma bonita entrevista foi dada pelo Léo Jardim à Vasco TV, e a gente vai reproduzi-la aqui, uma entrevista exclusiva à Vasco TV, falando da convocação da seleção. Ele estava dando banho no filho dele, né? Quando foi mexer no celular e viu que tinha muitas mensagens e todo mundo o cumprimentando pela convocação para a seleção brasileira. Vamos assistir da Vasco TV. Ontem eu estava dando banho no meu filho, na verdade. E aí quando eu acabei, que eu desci para pegar o celular já estava carregado com não sei quantas mensagens e ligação perdida. E aí foi quando eu fui abrir para ver, e aí que eu fiquei sabendo. Então foi uma surpresa, muito feliz, e realmente é um sonho de todo jogador, e com certeza é um sonho que se realiza. Sei que o Carlos Germano tem uma história na seleção. Vi que também o Fábio, quando começou aqui no clube, também teve convocações para a seleção principal. Eu fico muito feliz, é um sonho realizado, é um sonho de criança. Como eu falei, acho que toda criança que começa a jogar futebol, todo jogador tem esse sonho de chegar na seleção brasileira, de ser convocado, vestir a camisa da seleção. Então, para mim é isso, significa a realização de um sonho, e também é uma resposta de que o trabalho no dia a dia, todo o trabalho, todo o sacrifício vem sendo bem feito, né? Eu sou muito grato a todos os meus companheiros. Com certeza, sem eles não estaria tendo essa oportunidade que eu estou tendo hoje, né? Acho que mais importante de tudo também é agradecer à instituição, ao clube, que me recebeu com as portas abertas, confiou no meu trabalho, no meu potencial. Eu sou e sempre vou ser muito grato ao Vasco. Eu comecei quando o Brasil foi campeão, e como eu falei, eu acho que todo mundo que joga futebol sonha em um dia representar a seleção brasileira, né? Ainda mais a seleção brasileira sendo respeitada no mundo todo. Eu acho que é o sonho de qualquer jogador, e eu me sinto muito feliz, muito honrado de hoje poder estar fazendo parte desse grupo, sabe? Então eu acho que é isso, é realmente olhar para trás e passar um filme na cabeça de tudo que eu passei, dos altos e baixos, né, da carreira até aqui, mas que com certeza é um momento muito gratificante. Eu acho que expectativa a gente sempre tem, mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que a convocação ela é uma recompensa pelo trabalho que é feito no clube, né? Então eu acho que e não só individualmente falando, eu acho que o grupo como um todo tem que estar performando bem, fazendo um bom trabalho para que as individualidades possam sobressair. Então eu acho que é claro que a gente sempre na nossa cabeça cria a expectativa, mas eu sempre tive isso muito claro que dependia completamente do desempenho, não só meu, mas da equipe também dentro de campo. Cara, me sinto muito honrado de fazer parte de uma lista tão seleta de goleiros que tiveram essa oportunidade. Só de fazer parte dos goleiros que puderam atuar com a camisa do Vasco, já me sinto muito honrado, muito feliz. E de poder então ser convocado através do clube também é uma honra ainda maior. Então eu poder entrar nessa lista com esses grandes nomes é de muita honra e muito orgulho para mim. Eu olho para trás, tudo que
tudo que eu já passei e só fico muito feliz, muito honrado, e agora é continuar trabalhando para que eu possa representar bem essa camisa tão grande. Então, o Léo Jardim, uma merecida convocação para a seleção brasileira e jogador muito feliz, né, realizando um sonho. Tem muita gente que diz assim, o jogador não gosta de jogar na seleção. Meu amigo, eu, graças a Deus, né, e a Rádio Itatiaia, faço seleção brasileira desde 1987, ininterruptamente desde agosto de 1990. Então, a coisa que o jogador mais ama é ser convocado, é estar com a amarelinha, é o ápice da carreira de qualquer atleta. O jogador gosta, sim, de estar com a seleção brasileira, que é, sem dúvida, um momento maior na carreira dele. Então, boa sorte ao Léo Jardim, que é um grande merecedor. O que você achou? Comente aí, comente o vídeo, comente a Copa do Brasil, comente também sobre Eurico Miranda, deixe o seu nome, deixe a sua cidade.